Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, mais uma vez, seguindo a direção do Espírito, que o Espírito tem falado conosco como igreja nesse tempo, acerca de Antioquia, a partir da igreja de Antioquia. Atos, capítulo de número 13. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Na semana passada, seguindo ainda esse mesmo espírito da igreja de Antioquia, nós fomos em busca de compreender com o Senhor, pelo seu Espírito, qual o objetivo do Pai ter escolhido essa igreja, a formado da forma como Ele a formou, e os motivos pelos quais Ele fez questão de que essa igreja tivesse essas características, pensando que Antioquia é um recorte, um encaixe daquela última palavra profética liberada por Jesus em Atos 1:8, quando ele disse que ao descer sobre eles, sobre a sua igreja, o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, porque quando o Espírito descesse, pastora Célia, eles seriam revestidos de poder. E ao serem revestidos de poder, eles se tornariam testemunhas do Evangelho, da palavra do reino. E por isso, como testemunhas que estavam agora cheias do Espírito, eles estavam sendo enviados pelo Senhor, com a autoridade e habilitação desse mesmo Espírito que agora estava sobre eles, neles, para que eles pudessem ir em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para fazer o que como testemunhas? Para prepararem toda a terra, todos os lugares do mundo, para que o Senhor pudesse descansar. Amém? Estamos juntos? Agora, antes de entrar na palavra de hoje, eu tenho medo dessas coisas. Eu só queria ampliar um pouco a nossa compreensão do que seria a função desses trabalhadores que em Cristo só podem ir no Espírito, porque a obra, o trabalho que fomos chamados a fazer desde o jardim, é um trabalho que só pode ser feito no coletivo. E por isso precisamos ser cheios do Espírito, porque todo homem que quer servir a Deus, mas não é cheio do Espírito, ele só consegue fazer algo no individual, mas jamais ele consegue cooperar com algo que é coletivo. Então a unidade é uma obra exclusivamente dependente da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Você está comigo? E o que eu preciso acrescentar no nosso entendimento é que Deus jamais descansará na terra.
Deus chama o homem para ser um trabalhador, um administrador fiel do seu jardim, para que ele pudesse, por todo o jardim, preparar uma cama para o Senhor. Porque o jardim Deus já tinha. Mas o que faltava no jardim era que todo o jardim tivesse alguém da mesma essência, que poderia não apenas ser alvo do amor desse Deus, mas que poderia também ter um papel ativo nessa relação íntima. Deus não descansa no mundo que o homem trabalhou para prepará-lo para Ele. Deus descansa no homem que preparou o mundo para recebê-lo. Deus não está chamando os homens para trabalharem para que Ele possa descansar no lugar que os homens trabalharam. Deus está chamando homens para trabalharem, porque enquanto nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha em nós, para nos preparar, para sermos o lugar do seu repouso eterno. Deus não está chamando você, Isaías, para trabalhar na obra dEle, porque a conclusão do seu trabalho vai ser o lugar onde Ele vai achar glória, onde Ele vai achar descanso, refúgio. É porque enquanto você trabalha para Ele, você está se tornando o lugar preferido de Deus. Por isso, para trabalhar para o Senhor, a exigência é estar primeiro com Ele e ter nele todo o meu prazer. Quantos estão entendendo? O trabalho do homem agora não está ligado a que aquilo que concluímos seja tão bom que Deus pode vir morar dentro desse negócio que nós fizemos. É que enquanto nós estamos fazendo algo que o Senhor deseja, a ação do Espírito é tão sobrenatural dentro de nós para nos aperfeiçoar, que quando nós acabarmos, o Espírito terá feito aquilo que Ele veio fazer. E quando Ele tiver concluído aquilo que Ele veio fazer em nós, enquanto nós trabalhamos para o Senhor, Deus vai ter um lugar para repousar sobre toda a terra. Você entende como uma terra sem o homem é um lugar que Deus não tem interesse? Porque o interesse de Deus não está na terra, está na imagem e semelhança que Ele deu ao homem sobre a criação. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai dizer: agora vendo como que por um espelho, eu contemplo o meu rosto natural, e por isso eu vejo embaçado, Zé. Mas seremos transformados de glória em glória, como diz o escritor aos Hebreus, na exata expressão do seu ser. Deus vai repousar plenamente por dentro, quando a obra do Espírito for tão poderosa, enquanto nós o servirmos, que o lado de dentro e o lado de fora vai ter se aproximado, ao ponto de Deus não poder mais resistir, estar conosco para sempre. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer que nós que aguardamos a sua vinda, apressamos, esperamos e apressamos, aguardamos e apressamos a sua vinda. E ele diz que isso faz todos aqueles que amam a sua vinda. Imagina, pastor Josa, você ter um amigo, imagina que seja seu pai,
E você está tantos anos sem se encontrar com seu pai. Mas você tem tanto amor, tanto carinho, tanta expressão de afeto por essa relação, que você insistentemente começa a falar com o seu pai. E toda vez que você fala: pai, eu preciso muito te encontrar. Tem como você vir aqui na minha casa? Tem como você vir ao meu encontro? E o tempo vai passando, e você vai aumentando tanto essa insistência, que mesmo o teu pai, não tendo condições ideais para vir estar com você, você vai tirando foto, você vai fazendo filme. Olha aqui, pai, tá vendo aquele lençol? Aquele lençol que eu pus na cama, é esperando o senhor chegar. Olha, pai, já comprei aquele franguinho caipira, sabe, aquela polenta já está no fogão a lenha. Olha, está vendo aquela fumacinha subindo? Eu estou sentindo o cheiro. Eu não vejo a hora do Senhor chegar, para nós podermos desfrutar disso junto. E isso vai causando no coração do pai uma pressa, uma urgência. Isso vai causando no coração do seu amado um anseio de, se preciso for, inclusive sem os recursos ideais, talvez até num gesto de loucura, numa certa irresponsabilidade, ele vir até você, comprar uma passagem e vir até você para estar com você. Quantos vocês entendem isso, irmãos? Assim é com o nosso Senhor. As condições não são ideais, as condições não são favoráveis, mas a vinda do Senhor para se encontrar conosco tem a ver com um sentimento do filho que está distante, esperando a visita, o retorno do seu pai, e ele vai mandando fotos, mandando mensagens. Isso são as orações dos santos, que vai enchendo as taças do Senhor, e por meio da nossa adoração, da nossa intercessão, da nossa vida de santidade, da nossa vida de maranata, nós vamos tornando o tempo abreviado para que Ele venha ao nosso encontro. Mas quem é que vai fazer com que Deus desça do seu trono e venha ao seu encontro? Senão homens e mulheres que, ao estarem com Ele, chamados para o servir, eles amam tanto a sua presença, que se tornam irresistíveis à presença eterna de Deus sobre eles. Esses são os trabalhadores de Antioquia. Porque eles vão por toda a terra? Porque em toda a terra Deus quer ter um lugar para descansar. E só tem um jeito de Deus descansar sobre toda a terra. É se em toda a terra houver alguém que tenha encontrado no Senhor o seu prazer. Homens e mulheres de Antioquia são homens e mulheres que vão viver de uma forma obediente ao chamado do Senhor, mas de uma forma tão íntima com o Senhor, que onde eles estiverem, ali o Senhor vai estar encontrando um lugar de prazer, para a partir deles habitar em geografias. Amém, irmãos? Irmão, parece que vocês estão meio tristes hoje, irmão. Nós precisamos aprofundar o nosso nível de fé. A nossa fé tem sido pálida. Me entristeço, me envergonha muito ver dezenas de irmãos que eu admiro, que eu respeito,
colocando a esperança e o futuro da nossa nação nas mãos de homens que nem conhecem o Senhor. O que governa a igreja, irmão, é a vontade do seu Senhor. Eu não sei se os irmãos se recordam disso, mas no ano de 2002 aconteceu a mesma coisa que aconteceu nesse ano. Em geral, a igreja se levantou para dizer que agora, 2003 em diante, já era. A igreja seria fechada. Talvez as pessoas tenham um pouco de memória curta, porque o processo eleitoral, político, ele faz com que a gente sofra de uma amnésia coletiva. Em 2003, o discurso da igreja de 2002 para 2003 já era. As igrejas serão fechadas hoje. Uma ditadura vai começar no Brasil. E eu não estou aqui fazendo apologia, nem a A nem a B. Mas eu quero dizer para você que a história, irmãos, ela não pode ser completamente negligenciada para entendermos a atuação da igreja em um tempo específico. A nossa confiança e o poder de governo sobre nós continua intacto. Continua intacto. Quem governa a igreja continua com o cetro nas suas mãos. E ninguém pode tirar. Quando João, Rafa, vê o livro da vida selado, eu imagino o livro cheio de correntes. E agora? Onde está aquele que poderá abrir esse livro? João, o coração de João, ferrou. Ferrou, não há ninguém. Acalmem-se. Eu imagino que se nós estivéssemos aqui diante daquela visão de João, todos aqui juntos, olhando para o livro ali, de repente um silêncio, e de lá para cá, vem entrando um cordeiro com as suas vestes sujas de sangue. E aqueles que estavam em silêncio, de repente eles vão se levantando, conforme o cordeiro vai vindo, eles vão todos ficando de pé, e eles começam a engrandecer e a louvar, porque João viu e disse: aquele que é digno de desatar o selo, de romper com as correntes e com os grilhões, porque o seu poder não foi constituído por força humana alguma. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, porque o terceiro dia ressuscitou. Eis o Cordeiro de Deus. Podem tirar até a minha vida, mas jamais conseguirão tirar a minha alegria, a minha satisfação no único que é digno, porque venceu a morte, o pecado e o diabo. Ninguém se comparará ao nosso Senhor, e Ele continua intacto, com o cetro nas suas mãos. Confiamos no Senhor, sim ou não, irmãos? Então, irmão, seja com a esquerda no poder ou com a direita, querido, nós estamos andando cada vez mais para perto e mais para dentro da vontade daquele que tem nos chamado. O que Deus tem dito sobre nós começou antes da campanha e não vai parar por causa das eleições. O que Deus tem falado sobre nós é que chegou um tempo em que os celeiros estão abertos para que as sementes sejam sopradas para fora.
Eu estou pronto, irmãos, não só para sofrer, mas para dar a minha vida pelo meu Senhor, se preciso for. Estamos juntos? Nada pode roubar sua alegria, Ada. Nada, cara. Porque a tua vitória está certa, garantida. E nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Se a nossa esperança se restringe, se resume, se limita às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu acho que Paulo votava no Bolsonaro também. Depois, porque ele disse esse texto. Deve que o imperador de Roma daqueles dias, que sucedeu o outro que havia morrido, era de esquerda. Aí Paulo escreveu isso, para lembrar os irmãos, que independente de quem é César, o Rei soberano e imortal está no trono. Está no trono. Mas e se as nossas empresas quebrarem? Se economicamente o nosso país falir? Acho muito difícil, sinceramente. Mas caso aconteça, o que muda não é a quantidade que nós acumulamos, mas é se já fomos ensinados a repartir. Você já foi ensinado a repartir? Se você só reparte aquilo que você tem muito, sobrando, você não aprendeu a repartir. Você é um petista enrustido, você só não sabe disso. Porque até a tua generosidade revela a assistência que você faz àquele que precisa com aquilo que te sobra. No reino de Deus, generosidade é aquilo que me custa. Para que você tenha, muitas vezes eu fico sem. Porque o que me governa é a partilha, não é a sobra e nem a necessidade do outro. Mas é que melhor é dar do que receber. Então pode ser que as sementes diminuam? Pode. Mas o que faz com que vivamos o que estamos vivendo não é a quantidade de semente que temos, é a disposição em partilhá-las uns com os outros. Porque quem partilha, partilha se tinha 100 e precisava de uma. Mas se tem 2 e só precisa de uma, continua repartindo aquilo que recebeu do seu Senhor. O que governa a gente é a quantidade de recursos que a gente tem, ou é o que Cristo tem depositado sobre nós? Você entende isso, Isaías? Que pode ser que eu não reparta picanha, mas se for necessário repartir pescoço de galinha, eu não sou definido pelo tipo de custo econômico da minha partilha, mas é pela minha disposição de perder para que o outro ganhe. De deixar de ter mais para que o outro tenha alguma coisa. E Deus continua operando dentro dos princípios que Ele mesmo estabeleceu, que não estão ligados ao muito ou ao pouco, mas à fidelidade com aquilo que recebemos. Então, meus irmãos queridos, não tenham medo. Se você fez uma decisão por seguir a Jesus, não tenha medo. São os mesmos princípios que continuarão governando o seu homem interior, a sua casa. Antioquia era o comitê do Lula César.
para o povo de Israel. Era isso. Antioquia recebeu esse nome por causa de Antíoco, um dos tiranos persas que mais massacrou o povo judeu. E onde foi a igreja? Em que cidade que Deus plantou a igreja modelo, que iria até os confins da terra? Da sede política, do inimigo político mais cruel que o povo de Israel havia recebido naquele tempo. Na casa do seu principal inimigo, Deus te faz triunfar, não por causa do seu poder humano, mas por causa da sua submissão ao poder divino. Porque a igreja de Antioquia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Imagina. Agora muitos de nós aqui estamos indignados. E aí você vai trabalhar amanhã, você não sabia, mas aí amanhã aquela pessoa revela para você: foi eu que votei no Lula. Aí você olha para ela, e agora você terá que servi-la, que amá-la, que abençoá-la. Que privilégio! Deus mandou a igreja para a casa de Antíoco, e é de lá que a plataforma mais poderosa, que serve como referência e modelo para a igreja de todos os tempos, foi estabelecida. Ah, mas você não sabe o que é pior, pastor Josa. E quem me conhece sabe que essa mensagem aqui era para ter sido pregada no Metanoia. Então eu não sabia quem ia ganhar, irmão. Mas já era o Espírito nos conduzindo. Porque quando a Bíblia diz aqui, não sei se você prestou atenção, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Sabe o que significa Colasso de Herodes? Um dos presbíteros daquela igreja. Manaém era irmão de leite do Lula, e ele era um presbítero naquela igreja. Eles não estavam perguntando aqui quem é de Roma, ou quem é a favor de tal coisa. Eles aqui não estavam disputando, brigando. E sabe quem Paulo era, pastora? Um inimigo mortal de Herodes. E Manaém era um irmão de leite de Herodes. E sabe quem os dois eram agora? Um em Cristo, pelo Espírito Santo. Não tinha direita, não tinha esquerda. Naquele presbitério tinha o Espírito Santo governando sobre eles, meu irmão. Sabe o que o Lucas está dizendo para nós, pastor Fabinho? A mãe de Manaém, ela deu leite para Herodes quando Herodes era criança. Eles cresceram juntos, querido. O irmão adotivo do Lula era um presbítero da igreja da gente. Isso é loucura. Isso é loucura. E ele, apesar de ser um presbítero, não tinha preferência alguma ali. Porque ao mesmo tempo que tinha ali, pastor Isaías, o Manaém, tinha o Simeão, por sobrenome Níger. Sabe por quê? Porque Simeão era preto. Então, ao mesmo tempo que tinha um irmão do Lula naquele presbitério e um direitista, bolsonarista, tinha um negão.
Naquele presbitério, pastor Isaías, tem uma pluralidade, uma miscigenação espiritual. Se a igreja de Antioquia é uma referência para todas as plataformas de envio de todos os tempos, nós precisamos entender: se o presbitério daquela igreja era desse jeito, a igreja era daquele jeito. Se a igreja era daquele jeito, toda semente que eles enviaram, ela saía com esse DNA, sem preconceito, sem preferência, sem politicagem, sem favorecimento. Tudo que eles iam era preparar um lugar para o Senhor habitar, para o Senhor descansar. Entre os pobres, entre os ricos, entre os brancos, entre os pretos, entre os muito estudados e os pouco estudados, entre os intelectuais e os mais simples possíveis. Aquele presbitério, irmãos, é um modelo, é um DNA, é um protótipo do tipo de igreja que responde a João capítulo 17. Eu oro, Pai, para que eles sejam um. Não oro só pelos que tu me deste, mas por aqueles que haverão de crer. Sabia, irmão, que quando você maltrata, que quando você faz divisão no meio da igreja, por causa de direita ou de esquerda, de opinião A ou opinião B, você está tornando mais difícil, você está indo contra a intercessão mais importante que Jesus fez. Você sabia que para o Lula ter ganho, foi necessário que cerca de 20 a 30% dos votos do Brasil, de cristãos, tenham sido dados a ele? Você sabia, meu irmão, que dos 51% que o Lula teve, se não me engano, que vai dar quantos milhões? 61 milhões, mais ou menos? Alguém sabe os números? Vamos colocar 60 milhões. Que dos 60 milhões de pessoas que votaram no Lula, no mínimo 20 milhões foram cristãos, católicos e ou evangélicos. 60 mesmo? Estou bom de proporção, tá vendo? De 60 milhões, no mínimo 20 foram cristãos. E se eles são cristãos, eles são seus irmãos. Você sabia disso? E você sabia que talvez a gente sofra pela escolha que os nossos irmãos fizeram? E que a gente não vai deixar de tê-los como irmãos, mesmo a gente sofrendo por uma escolha que eles fizeram? Você tem maturidade, irmão, para servir e continuar, permanecer em amor com pessoas que por causa da decisão que elas tomaram, talvez você e eu tenhamos que sofrer? Ou você é tão individualista ao ponto de se achar tão cheio de mérito que você só é beneficiado pelo que você escolhe e as pessoas ao seu redor, e todo o prejuízo que você toma é por uma escolha equivocada que alguém fez? Aquele presbitério era um presbitério maduro. E sabe o que mais me impressiona, pastor Isaías? É que não tinha como ninguém daqueles irmãos ter mais de 15 anos de convertido. O máximo possível de conversão que havia ali era 15 anos. Alguns de nós aqui, 15 anos, tem só de ministério. Como uma igreja que tinha talvez 2 anos, tinha uma maturidade de ter um presbitério representativo como esse? Depende do tempo
ou depende da firme decisão que fazemos de seguir ao nosso Senhor, livre do trapo de imundícia que é a nossa justiça própria? Será, irmãos, que nós temos dificuldade de ser Antioquia nesse mesmo padrão? Não é porque estamos cheios de direitos e de justiça própria? Será que o que tem faltado em nós não é uma disposição maior por sofrer em nome de Jesus? Por servir? Servir é perder. Servir é abrir mão de algo. Alguém me contou uma história outro dia de gente que na hora que vai servir, divide o serviço igual Chaves. Esse é para você, esse é para mim. Esse é para você, esse é para mim. Esse é para você, esse é para você, esse é para mim. Esse é para você, esse é para você, esse é para você, esse é para mim. Por quê? Porque não entendeu ainda que servir ao Senhor, a sua igreja, é uma honra, é um privilégio. Porque ainda tem como compreensão, Ada, o serviço como algo humilhante, que quando eu vou servir alguém, eu estou ficando com a pior parte. Só que Jesus disse que entre os seus não seria assim, que entre os seus, aqueles que servissem, eles seriam os maiores. Irmãos, nós precisamos revisar o nosso cristianismo. Tem gente que serve, mas o seu serviço... Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Tem gente que serve, mas serve com uma consciência cheia de mérito. Como eu já fiz isso, daqui para lá é seu, tá, Rafa? Olha, como nós estamos em 5 aqui, eu já fiz mais do que devia. O resto é com vocês 4. Sabe o que isso revela? Revela que a sua consciência ao servir está possuída de mérito. E o Senhor abomina, vomita toda vez que você o serve. Ele tem nojo do seu serviço. Porque se o seu serviço é recheado de mérito, Jesus vomita isso da sua boca. O serviço que agrada a Jesus é um serviço voluntário de amor, que não mede esforços, que não faz conta matemática, que não verifica o que está sendo deixado, mas que se agarra no privilégio e na honra de agradá-lo, de adorá-lo. Por isso, pastor Josa, muitas vezes que uns irmãos que eu ainda não tenho um relacionamento muito profundo, muitas vezes que alguém chegou lá na minha casa, sentado assim na minha mesa, na mesa do meu escritório, eu do lado de cá, a pessoa do lado de lá, ela disse: eu vim aqui trazer uma oferta para você. Eu pergunto: Jesus falou com você para trazer uma oferta para mim? Por que você está me dando essa oferta? O que você quer de mim ao me dar essa oferta? Qual é a motivação do seu coração? Muitas vezes a pessoa já me respondeu: nossa, mas é tão difícil assim dar uma oferta para você? Eu digo: porque se a oferta que você der causa vômito em Jesus, eu é que não quero ficar sujo com isso. Em Atos 4, tem a oferta de Barnabé, mas em Atos 5 tem a oferta de Ananias e Safira. E eu é que não quero, irmão, tá bem aqui, com a sua oferta, na hora que o vômito cai. As pessoas acham estranho esse meu procedimento, mas eu prefiro me certificar por amor de que você está livre de mérito, livre de interesse pessoal,
livre de autoafirmação, da necessidade de ser reconhecido, e que aquilo é um gesto verdadeiro de amor. E você não vai esperar nada em troca. Não que eu não possa e não queira dar, mas é porque isso é o que faz com que uma oferta seja reprovada pelo Senhor, ou seja agradável ao seu coração. É tanta coisa, né, gente? Eu falei que a igreja de Antioquia surgiu de um contexto, de uma premissa. Falei lá na conferência, não sei se os irmãos se lembram, que a igreja de Antioquia não foi formada por apóstolos, que ela não surgiu por meio de profetas, ela não surgiu porque a igreja de Jerusalém reuniu e ordenou um missionário para enviá-lo. A igreja de Antioquia surgiu porque aconteceu uma perseguição em Jerusalém. Uau! Estamos cada vez mais próximos disso, irmão. Se alegre em Deus, irmão. Se estamos orando para ser Antioquia, o cenário é favorável. A igreja que foi enviada, Gugu, não foi uma compreensão sobrenatural que os apóstolos tiveram em Jerusalém e falaram: chegou a hora de evangelizar Antioquia, vamos enviar irmãos aqui e ficar só a gente. Não. Lucas faz questão de dizer que todos os irmãos foram, só restou em Jerusalém os apóstolos. Sabe por que os apóstolos ficaram? Porque foram os únicos que não estavam entendendo aquilo que o Senhor estava fazendo. Às vezes, irmão, você está entendendo o que o Senhor está fazendo, e os seus apóstolos, nesse caso eu, não está entendendo. É assim mesmo. Não tenha medo, não tenha receio de ser fiel àquilo que o Senhor está falando. Porque os apóstolos não haviam entendido nada. Então, quando Estevão é apedrejado, um diácono Estevão, e que seja assim, Senhor, que os diáconos morram primeiro mesmo. Estevão, pedra na cabeça de Estevão, pedra na cabeça de Estevão, e quando Estevão então é apedrejado, começa uma perseguição sobre a igreja. E as vestes de Estevão são arremessadas aos pés de um judeu chamado Shaul. O Maicon disse aqui na conferência que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Eu digo que é o adubo. Quando o sangue de Estevão espirra em Paulo, o Senhor estava adubando a semente que já estava nele. Agora, sangue de mártir, obediente, radical, é fertilizante sobrenatural. Não tem como resistir. Então, do mesmo jeito que na conferência eu falei como essa igreja surgiu, e também falei sobre o tipo de gente que se torna o modelo de governo e liderança para uma igreja como a de Antioquia. Porque o tipo de gente que forma a igreja do tipo de Antioquia exige um tipo de autoridade diferente também daquilo que já existia. Falei muito sobre Barnabé e agora estou chamando sua atenção para o outro tipo de semente que estava ali, Saulo. Saulo, pastor Isaías, sai com as roupas respingadas de sangue e vai na direção de onde? Damasco, irmãos. Atos capítulo 9. Então, no meio do caminho, bum, uma luz se apresenta, se revela aos olhos
de Saulo e ele cai por terra. Imediatamente fica cego. E do meio daquela voz, ele pergunta quem é que está ali. E engraçado é que os servos de Paulo não veem o que acontece, só ele. Os viajantes que estão acompanhando ele para aquela missão, de ir até aquela cidade, perseguir os irmãos lá e, se possível, matá-los, eles não veem, só Saulo fica cego. E resumindo a história, olha que loucura, para você entender aquilo tudo que a gente vem falando nesses dias, coisas que confirmam. Ele pergunta: quem é? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que Paulo nunca tinha perseguido Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja. Que ensino poderoso está nessa expressão. É que perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir a Cristo. Se a igreja é verdadeira, quando ela é perseguida, não é a igreja que os homens estão perseguindo, é a Cristo. Ele recebe uma instrução, entra na cidade, se esconde na casa de um homem, numa rua chamada Direita. E lá nessa cidade havia um homem piedoso, chamado Ananias. Porque se para cada Barnabé existe um Ananias falso, para cada Saulo falso, existe um Ananias verdadeiro. E esse homem, que julgo eu, estava na sua hora de oração, ouve o Senhor falando com ele: Ananias, vá até a casa, dá um endereço. Uma coisa que eu acho muito curiosa, porque Deus falava com esses homens de um jeito meio esquisito, ao ponto de dar até o GPS, dava o Maps, mandava o Maps para eles. Mensagem de WhatsApp do céu. Aí tinha lá um Maps, um endereço e um áudio: Ananias, meu servo, vá a essa casa encontrar um homem chamado Saulo, porque ele para mim é um vaso. Ananias, kkkk, respondeu, kkkkkkkkkkkk. Não é este aquele que tem perseguido os nossos irmãos? Como assim, Senhor? Vá, porque para mim importa que ele sofra pelo meu nome e do Evangelho. Ananias prontamente vai à casa daquele homem onde Saulo está ali, ajoelhado, sem comer, orando. Ele impõe as mãos sobre Saulo. Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou até você para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Resumindo a história, Paulo vai para a Arábia, prega em Damasco, vai para a Arábia, depois vai a Jerusalém. E quando Paulo chega a Jerusalém, o que é que acontece? Atos 9, abre aí comigo. Eu não li a Bíblia hoje direito, vou ler agora. Atos 9. Você pode me suportar mais uns minutinhos, irmão? Atos 9, versículo de número 25. Porque o primeiro já estava pronto, mas o segundo ainda estava sendo formado pelo Senhor. Olha o que diz a Escritura. Que modelo de ministério incrível é esse? Uau! Olha o que diz aqui, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Irmãos, olhe para mim. Quando Paulo vai a Jerusalém para ter com os apóstolos, ele é resistido pela igreja. Adivinha quem aparece? Barnabé, o profeta consolador. Lembram disso que eu falei? Porque o nome desse homem verdadeiro era José. José, o levantado, como disse o Jordani, ele mais uma vez afirma e testifica do seu encargo ministerial. Enquanto todos estão afastando Paulo e perto, eu entendo que havia muito receio e temor, porque eles haviam visto Estevão ser apedrejado e Paulo era uma daquelas pessoas, mas eles estão perto de resistir o novo mover de Deus, que vai se tornar a referência. Irmão, o que é Azusa perto do que aconteceu em Antioquia? O que é o avivamento do Canadá perto do que aconteceu em Antioquia? E os apóstolos de Jerusalém estavam perto de resistir e ficar de fora daquilo que Deus iria fazer, que se tornaria um modelo eterno para a sua igreja, por causa do seu preconceito. Mas ali entre eles havia alguém que estava tendo o seu ministério cada vez mais afirmado e reconhecido. Então Barnabé vai até Saulo. Eu não sei se eu já disse isso para vocês, mas é muito provável que Barnabé já conhecesse Saulo de um outro contexto anterior. Porque Barnabé era um levita natural de Chipre. E a história diz que a maior teoria sobre o passado de Barnabé é que ele tenha sido, enquanto José, discípulo de um mestre fariseu reconhecido em Jerusalém, chamado Gamaliel, e que quando José estava já sendo habilitado nos ensinos e estudos mais avançados, chegou um garoto prodígio, aluno de Gamaliel, e foi incluído na sua turma rabínica, um menino chamado Saulo. Então a história sugere que provavelmente José de Chipre e Saulo tenham sido colegas de classe do discipulado de Gamaliel, sendo que José Barnabé era um veterano já muito avançado que também ensinava, enquanto que Saulo era um menino totalmente destacado pela sua dedicação e disciplina, mas que acabara de chegar como um calouro. Então José se encontra com Cristo, mas Saulo assume um legado e proeminência diante dos discípulos de Gamaliel, e inclusive se torna um fariseu reconhecido por toda aquela região, por causa da sua habilidade, o zelo pela Torá.
Então, irmão, escute isso, para nós caminharmos aqui para o fim. Barnabé, como profeta de Deus agora, era um homem que não olhava mais as pessoas pelos estereótipos externos. Sabe aquele drogado, aquela prostituta, aquele morador de rua, que todo mundo olha e fala, não, isso aí é difícil demais, é quase impossível. Barnabé era o tipo de gente que quando ele olhava para essas pessoas, ele falava, esse é o melhor. É esse que, se vier para o Senhor, vai fazer um estrago. Então imagina os apóstolos rejeitando Paulo, e Barnabé olhando para Paulo, eu imagino ele pensando, rapaz, se esse baixinho se converteu de verdade, ele vai fazer um estrago, porque eu conheço a sua ruindade, eu conheço a sua maldade, mas eu conheço a intensidade que ele tinha no seu equívoco. Os irmãos estão compreendendo? Barnabé vai e pega aquele que agora estava recebendo resistência, rejeição, e se coloca diante dos apóstolos, como se estivesse dizendo, recebam ele, em meu nome. E conhecendo a história de Barnabé como eu conheço, eu imagino que deve ter tido alguma coisa como do tipo, se vocês não receberem ele, vou embora junto com ele. Querem receber ele? O que vocês acham? Se é assim, vamos recebê-lo. Você garante? Garanto. Vamos ouvir esse menino. Pode ser que a palavra de Deus esteja na boca dele. Pode ser que ele seja a ferramenta que Deus está usando nesse tempo. Aquele que antes era ousado para perseguir e matar, foi escolhido por Deus agora para dar vida por meio da sua própria morte, da sua própria renúncia, do seu próprio sofrimento. Barnabé enxergou além. Então o mover acontece na cidade de Antioquia. Paulo é enviado de volta, ele vai embora de Jerusalém, retorna lá para a sua cidade. Quando anos depois, mais tarde, o movimento de Antioquia começa, e a igreja de Jerusalém necessita que alguém vá verificar, vá lá ser uma espécie de representante de Jerusalém para certificar aquilo que está acontecendo ou não. É Barnabé que eles enviam. E aí quando você chega no capítulo 11 de Atos, aleluia, quando você chega no capítulo 11 de Atos, Barnabé chega em Antioquia. Quer ler comigo? Vamos ler o versículo 26, 25 e 26. 23, perdão. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eu vou ter que encerrar aqui, irmãos, não vai dar para continuar. Mas eu queria que você escutasse isso. Foi Jesus quem chamou Paulo, amém? Ele foi cheio do Espírito Santo, amém? Ele se preparou como ele deveria se preparar, amém? Mas foi Barnabé
que pelo Espírito Santo foi 2 vezes na direção desse homem e o habilitou para o ministério. Um profeta consolador que sabe reconhecer. Agora olhe para mim aqui, irmão. Tem muita gente que fala de Barnabé como se o papel de Barnabé fosse exercer essa paternidade, abrindo portas para os mais jovens fluírem. Isso é conversa fiada, irmão. Sabe por quê? Porque antes de ir buscar Paulo, Barnabé mesmo passou um tempo ensinando naquela igreja, e Lucas diz que muitos creram e se achegaram à igreja. Ele não foi porque ele tinha necessidade. Ele era hábil para fazer o que precisava ser feito. Se a teoria dos estudiosos for verdadeira, ele foi ensinado pelo mesmo mestre de Saulo, com a diferença, ele era muito mais maduro, ele tinha muito mais testemunho de Jesus na sua própria história. Ele havia renunciado muito mais coisas do que Paulo. O nível espiritual de Barnabé estava aqui, e o de Saulo ainda estava aqui, mas ele enxergou algo em Saulo. Ele abriu mão da sua proeminência, ele abriu mão de ser destacado sozinho, ele abriu mão de que o nome dele fosse elevado, ele abriu mão de que Antioquia fosse a igreja de Barnabé, para que fosse a igreja onde haviam profetas e mestres. Barnabé não tinha só a oportunidade, pastor Isaías, ele tinha inclusive a autoridade de exercer seu ministério ali com proeminência. Foi para isso que Jerusalém o enviou. Só que a história de Barnabé começa com ele entregando tudo ao Senhor. Olha o tipo de DNA espiritual que estabelece a igreja de Antioquia. Homens que não querem nada para si mesmos, que não estão em busca, pastor Josa, de ter as conferências com os seus nomes escritos nos outdoors. Ah, como eu sonhei viver isso, irmãos, durante toda a minha vida espiritualmente falando. Desde quando eu conheci o Senhor, o meu sonho é que eu pudesse caminhar numa congregação, numa igreja, onde tudo fosse coletivo, onde não houvesse a necessidade de que o meu carisma, as minhas habilidades, fossem a segurança da igreja, de que a igreja não estivesse centralizada em uma personalidade, mas em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Como eu sonhei, pastor Isaías, em um dia fazer parte de algo, em que o que fosse contado não fosse as nossas honrarias, mas as nossas cicatrizes. Não é o quanto a gente ganhou, mas era o quanto a gente perdeu para chegar até ali. O quanto nós tivemos que servir um ao outro, a chorar juntos, abrir mão de coisas uns pelos outros, para que alguém pudesse olhar e dizer: tem um Barnabé, mas tem um Saulo. Tem um negão, mas tem um irmão do Lula. E o que eles fazem juntos? Jejuam e ministram ao Senhor. E o que eles insistem e ficam fazendo? Eles jejuam e ministram ao Senhor, até quando o Espírito diz: separai-me agora. Nosso sonho como igreja, pastor Josa, era desenvolver uma congregação que tivesse na sua história um zelo de que nada que tenha sido construído tenha sido feito pela habilidade,
pelo planejamento dos homens, mas que tudo que tivesse sido feito, tenha sido feito porque disse o Senhor: façam isso. Nós poderíamos, eu não sei se os irmãos conhecem muito bem a nossa história, mas nós aqui poderíamos ter uma sede própria já. E a gente não tem, não é porque a gente não quis, é porque Jesus não quis. E a gente é feliz porque Ele não quis. Porque a gente recebeu recurso que nós recusamos. Nós recebemos propostas que nós rejeitamos. Porque nós tínhamos a ideia, o desejo e até o recurso. Mas Jesus não falou conosco. E se Jesus não falou, irmão, é numa pequena manjedoura mesmo que nós vamos permanecer. Se Jesus falar conosco, nós podemos ir aqui para o prédio da prefeitura, para o shopping, ou para debaixo de uma árvore. Porque o que nós não podemos deixar para trás é de só andar quando o Espírito disser: separai-me agora. Havia tanto zelo ali, que eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. O Espírito diz: separai-me agora. E imediatamente depois deles ouvirem o Espírito, o que eles vão fazer? Jejuar e orar. Então eu queria concluir aqui essa noite, dizendo para você que esse ministério de Barnabé e de Saulo são ministérios constrangedores, que servem para nós não só... Quer ver uma curiosidade? Quando eles vão voltar para Jerusalém, Paulo e Barnabé, eu vou falar só essa para a gente concluir, tá, Lu? A igreja lá de Jerusalém estava se lascando. Por quê? Não sei se vocês se lembram, apareceu um profeta de Jerusalém, chamado Ágabo, e diz que havia uma fome sobre toda a terra. E quando eles estão voltando para Jerusalém, o que aconteceu? A fome tinha chego. Irmão, Paulo e Barnabé estavam lá em Antioquia, tudo lascado, tinha nada. Jerusalém era a sede do ministério. Jerusalém era a sede da denominação. Jerusalém tinha tudo. O Barnabé mesmo tinha deixado a herança dele todinha lá em Jerusalém com os apóstolos. Esse cara que foi para a missão sem nada, estava numa igreja de gente perseguida, agora ficou sabendo que lá, na sua base original, estava havendo necessidade, fome. Ele e Paulo reúnem uma oferta, e eles pegam agora, você entendeu o que eu estou falando aqui, irmão? O Barnabé que tinha pegado a herança que ele recebeu e deixado lá com os apóstolos, agora ele está voltando para Jerusalém com um saco de dinheiro, para ofertar para os irmãos de Jerusalém. Irmão, você entendeu o nível, o padrão de Antioquia? O padrão de Antioquia está em outro lugar. O Barnabé que entregou o que precisava entregar em Jerusalém, saiu sem nada. E agora que ele tinha oportunidade de construir alguma coisinha com a oferta dos irmãos, ele levanta uma oferta dos irmãos para mais uma vez servir a igreja desobediente. A igreja resistente ao mover de Deus. A igreja que só obedeceu porque não teve escolha. E eu acho que foi por causa de Barnabé. E Saulo só foi porque era fechamento com ele. Saulo falou: só vou levar essa oferta lá para vocês, irmãos, porque é você. Porque por mim mesmo, uma fominha fazia até bem para eles. E
estão muito acomodados. Os apóstolos de Jerusalém são muito folgados. Eles estão vivendo só de primícia. Cara, eles foram lá entregar a oferta, sendo que eles precisavam de oferta. Sabe, Barnabé e Saulo, eles são um tipo de gente que revelam um nível de maturidade em que a mentalidade transicionou, que não pergunta qual é o cardápio, que pergunta o que é que eu tenho que levar para suprir o que será feito. A igreja de Barnabé e Saulo não é uma igreja de consumidores, é uma igreja de provedores, que mesmo não tendo nada, eles têm algo para oferecer, porque eles não dependem das coisas deste mundo, eles dependem do Senhor. Por isso mesmo, não tendo nada, eles possuem tudo. Eu quero orar com você, irmão, nessa noite, para que o espírito de Antioquia se apodere de nós. Aqui nessa casa nós não vamos enviar ninguém para receber recurso, para receber provisão lá da terra onde eles estão indo. As pessoas que nós vamos enviar daqui, elas vão com a mentalidade de provisão, não de consumo, não de sustento, mas de provisão, irmãos. Nós vamos enviar provedores, não consumidores. Se um dia a gente enviar alguém aqui para os Estados Unidos, irmão, nós vamos enviar gente que vai dar algo para a América. Não vai pegar nada da América para mandar para cá, não, irmão. Nós vamos enviar provedores, não usurpadores. Amém, pastores? O Senhor está chamando a gente aqui para entrar num nível mais profundo. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora da igreja pobre ofertar na igreja rica. Vamos orar? Ore comigo, por favor, se o Espírito Santo falou alguma coisa com você, irmão. Ore, 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 entregue-se ao Senhor. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Senhor, nós queremos enviar provedores às nações. Nós queremos enviar provedores aos lugares mais longínquos da terra. Se o Senhor tem nos chamado de Antioquia, mostra-nos o padrão de Barnabé e Saulo, para que todos que forem enviados dessa casa possam ir com a bolsa cheia, com a mochila cheia, e não com uma fome para ser saciada na terra onde eles chegarem. Nós queremos enviar árvores frondosas à terra seca.
Nós queremos enviar, Senhor, a semente que vai transformar a terra, como Abraão, que foi enviado para um deserto, e que ao chegar nesse deserto, a terra começou a manar, a produzir leite e mel. O poder de gerar na terra não estava nela, estava na fé que Abraão tinha. Nós queremos enviar paz às nações, paz ao sertão, paz aos índios, paz aos ribeirinhos. Nós queremos enviar, Senhor, homens e mulheres provedores, por onde o Senhor nos enviar, pela América Latina, pela Europa, pela África, pela Ásia, pela América. Nós queremos enviar como árvore frutífera sementes que podem gerar florestas, pomares. Não enviaremos homens para explorar os lugares que o Senhor tem falado conosco. Nós enviaremos homens e mulheres que vão entesourar os lugares que o Senhor tem falado conosco. Não faremos como os portugueses, como os espanhóis. Não enviaremos exploradores. Enviaremos agricultores que fazem a terra seca produzir, que fazem o deserto se tornar um manancial. Ei! Enviaremos edificadores. Enviaremos homens e mulheres com a mochila cheia, com a mochila cheia. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos. Queremos ser fiéis, te obedecer em tudo. Amém. Amém, querido. Volte para o seu lugar, por favor.